Imagina acordar no meio da madrugada com gritos ecoando pelas ruas, portas sendo arrombadas e perceber que não existe para onde correr. Em 1572, Paris viveu uma das noites mais sangrentas de sua história, a Noite de São Bartolomeu. Um momento em que vizinhos se tornaram caçadores e a fé virou justificativa para assassinato. A França estava dividida. De um lado, os católicos. Do outro, os huguenotes, os protestantes franceses. Os dois grupos já tinham se enfrentado em guerras recentes, mas, naquele agosto de 1572, o ar em Paris parecia carregado, pesado, como se algo estivesse prestes a explodir. Para tentar trazer paz, o rei promoveu um casamento histórico. A princesa Marguerite de Valois, católica, se uniria a Henrique de Navarra, líder dos protestantes. Era para ser um gesto simbólico, uma tentativa desesperada de reconciliação, mas essa ponte logo mergulharia em sangue. Poucos dias depois do casamento, o influente líder protestante Gaspar de Coligny sofreu um atentado. Levou um tiro, ficou ferido, mas sobreviveu. Os huguenotes imediatamente acusaram os católicos mais radicais e a tensão cresceu como fogo alimentado por vento. O rei Carlos Nova prometeu investigar, mas nos bastidores, sua mãe, Catarina de Médici, movia peças. Ela temia perder o controle político do reino, um medo que logo se transformaria em ação. Na madrugada de 24 de agosto, o sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois tocou. Para muitos era apenas mais um sino, para outros era o sinal que estavam esperando. Milícias católicas tomaram as ruas, algumas com cruzes brancas pintadas nos chapéus, outras carregando listas de nomes. O primeiro alvo era claro: Coligny. Eles invadiram sua casa, arrastaram-no pela janela e o executaram ali mesmo. E depois disso, o que era para ser um ataque limitado se transformou numa onda de violência incontrolável. As ruas de Paris se tornaram um pesadelo. Grupos armados invadiam casas, marcavam portas, caçavam huguenotes. Quem tentava fugir pelas pontes era morto no caminho. Muitos se jogaram no rio Sena, outros buscaram refúgio em igrejas, sem imaginar que até ali seriam encontrados. O rei Carlos IX, que inicialmente só autorizara a eliminação de alguns líderes, entrou em pânico ao ver a dimensão do que havia desencadeado. Ele perceberia tarde demais que havia liberado um monstro impossível de controlar. E a violência não ficou restrita a Paris. Em poucos dias, cidades como Lyon, Toulouse e Bordeaux repetiram o massacre, como se a brutalidade fosse contagiosa. As estimativas variam, mas entre 5 e 30 mil pessoas foram mortas. Um dos maiores massacres religiosos de toda a história europeia. Depois disso, a França mergulhou num silêncio estranho, denso. O rei tentou justificar o massacre como um ato de segurança preventiva, mas a Europa inteira ficou chocada. Henrique de Navarra, o noivo da princesa, só sobreviveu porque renunciou temporariamente à fé protestante. Mais tarde, ironicamente, ele seria o rei Henrique IV, responsável pelo Edito de Nantes, que finalmente concederia a liberdade religiosa aos huguenotes. Mas nenhuma lei, nenhum decreto apagaria a memória daquela noite. E aí fica a pergunta que ecoa até hoje. Foi tudo planejado desde o início? Ou apenas um ato de fanatismo que fugiu completamente do controle? A verdade se perdeu nas intrigas dos palácios e na escuridão das ruas daquele dia. O que sabemos é que, na noite de São Bartolomeu, Paris mostrou ao mundo o que acontece quando política, religião e medo se misturam, e o resultado é sempre sangue. E essa noite tão absurda, tão violenta, acabou atravessando séculos, não só nos livros de história, mas também na arte. Um dos autores que mais ajudou a moldar o imaginário popular sobre o massacre foi Alexandre Dumas, o mestre dos romances de aventura, autor de Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Para Dumas, a noite de São Bartolomeu não foi apenas um evento político. Foi uma tragédia humana, carregada de intrigas, manipulações, medos e paixões extremas. Em suas obras, ele retrata a noite como uma explosão súbita de horror, mas também como um palco em que figuras como Catarina de Médici parecem se mover com uma aura quase teatral. Dumas transforma o massacre em drama, em espetáculo sombrio, onde a corte francesa funciona como uma espécie de tabuleiro envenenado. Comenta aí, você acha que Catarina de Médici comandou tudo ou apenas abriu a porta para o caos?
Se quiser mais mergulhos profundos na história sombria do mundo, se inscreve no canal Curiosidade Infinita e a gente se vê no próximo vídeo.